Oi, pessoal. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição de frequência, tá bom? A gente tem duas fichas que falam sobre isso, a ficha 5 e a ficha 6. E aí, tem um pequeno resumo da nossa aula. Vamos começar, né? Primeira coisa, antes de falar sobre distribuição de frequência, a gente precisa primeiro diferenciar alguns conceitos. São eles de tabela primitiva, o tabela Hall e a distribuição de frequência, tá bom? Que para a gente vai ver de duas formas diferentes. Então, eu peguei aqui uma tabela primitiva, tá bom? Copiei esses dados aqui no Excel. E aí, aqueles dados que tem lá na nossa planilha são justamente esses. São números aleatórios que eu coloquei, 20 números aleatórios. Como é que eu sei que são 20? Selecionei todos, tá aqui, ó, contagem 20. Então, 20 diferentes números que variam entre 0 e 10, tá bom? O que é a tabela primitiva? A forma como eu escrevi, aleatoriamente, ou como eu fiz uma pesquisa, eu simplesmente saí colocando esses dados sem me preocupar em ter uma ordem, tá bom? Mas como a gente quer tratar esses dados, a gente precisa estabelecer essa ordem. Então, quando a gente tem uma tabela primitiva e a gente quer fazer com que ela seja ordenada, né? Então a gente passa a ter um rol. E aí, para ter um rol, essas informações elas têm que estar organizadas. As formas mais simples de organizar números são colocá-los em ordem crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, eu vou colocá-los em ordem crescente, de 0 a 10. Todo mundo ordenado, só apertando esse botãozinho aqui, ó, de classificação do menor para o maior. Então, esses 20 dados que a gente tem, eles estão organizados. Só que existe uma outra forma ainda que a gente pode deixá-los ainda mais organizados. Como a gente percebe aqui, algumas informações elas se repetem. Por exemplo, o número 1, o dado número 1, se repete 3 vezes. Assim como acontece com 2, que se repete 3 vezes, o 3 que se repete 4 vezes, e assim por diante, e alguns outros. Então, a gente pode criar uma tabelinha em que cada um desses números agora vão se comportar como sendo dados, que nós iremos tratar. E aí, além disso, tem a frequência. A frequência é o número de vezes que esse dado aparece na nossa amostra, na nossa população, no caso que a gente está analisando de forma estatística. Aqui nesse rol, que tem por origem essa tabela primitiva, o número 0 ele aparece uma única vez. Então, a frequência para o número 0 é 1. O número 1 aparece 3 vezes, então a frequência do dado 1 é 3. O dado 2, ele aparece 3 vezes também, então a frequência é 3. O dado 3 aparece 4 vezes, então frequência 4. O 4 e o 5 só aparecem uma única vez. O 6 aparece 2 vezes. O 7 não aparece. O 8 aparece 3 vezes. E o 10 aparece 2 vezes. Então, nem o 7, nem o 9 aparece. Ou a gente coloca 0, ou a gente coloca um traço. O traço é bom porque a gente vê que ali é um espaço vazio, ou seja, não tem esse dado. Essa é uma forma de organizar. Só que, às vezes, a gente está trabalhando com um número de informações muito grandes e muito diferentes. E, às vezes, a frequência dessas informações é muito baixa. Então, a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos organizar ainda de forma mais diminuta, ainda mais concisa, né? Então, o que é que a gente faz? A gente pode organizar faixas de intervalo em que esses dados se distribuam. Essa classificação por faixas de intervalo é o que a gente chama de distribuição de frequência por classes ou por intervalos, tá bom? Então, o que consiste? Por exemplo, aqui eu fiz uma organização de 0 a 3. Todos os dados que tem 0 a 3. Olha, posso olhar aqui pela frequência, número de vezes que aparece, mas também posso olhar aqui pelo rol. De 0 a 3, olha o número 11.
números diferentes, 11 dados diferentes. De 4 até 7, como não tem 7, só posso ir até 6. Existem 4 números diferentes, 4 dados. E entre 8 e 10, existem 5 dados. Quando a gente soma aqui, ó, 11 mais 4 mais 9, dá exatamente 20 dados. Professor, por que aqui em primitiva e no rol eu olhava a contagem? E agora eu estou olhando para a frequência e não para a contagem. Porque essa contagem aqui é o número de casas. Aí parece que você tem apenas 3 informações, mas lembra que essas informações, por exemplo, esse 11 daqui, representa 11 casas aqui, tá certo? Então, por isso que agora a soma, porque a frequência já é o número de vezes que aparece. Eu vou somar o número de vezes que cada um dos dados aparece. Então, ó, aqui vai aparecer soma igual a 20, e não dados, contagem igual a 11, que 11 é o número de casas, mas lembra que a gente está resumindo essa história aqui do rol e da primitiva, tá bom? Então, essa é a diferença de primitiva, de rol, de uma distribuição de frequência simples e uma distribuição de frequência por classes, tá bom? Que é justamente o que está no nosso esquema aqui. Tabela primitiva, tabela rol é organizada, a distribuição de frequência. Percebam aqui que, em vez de colocar como dados e frequências, eu coloquei numa anotação matemática aqui de xi e f de i. Quem é x? É o dado, tá bom? É a informação que eu estou trabalhando. O f é a frequência, o número de vezes que vai trabalhar, que vai aparecer. Esse i é um número que representa uma ordem, é um número ordinal, é de posição. Então, quando eu digo xi, esse i vai variar de 1 até onde eu precisar. No caso aqui, até 11. Por quê? Porque eu tenho 11 informações distintas. Então, o primeiro dado, o x1, ele tem por frequência f1 o número 1. O dado x2 tem frequência 3. O dado 3, o x3, tem F3 igual a 3. Ou seja, a frequência do terceiro dado igual a 3. A frequência do quarto dado, que é 3, é 4. A frequência do quinto dado é 1. A frequência do sexto dado é 1. A frequência do sétimo dado é 2. A frequência do oitavo dado é 0. E assim por diante. E aí que tá. Ou a gente pode, de uma distribuição de frequência, organizar numa distribuição por classes. O fato de ter escolhido 3 classes diferentes, ela veio do nada? Não. Existem várias formas da gente organizar. Pode ser da cabeça da gente. A gente pode organizar de 0 a 5 e de 6 a 10. De 0 a 4 e de 5 a 10. Enfim, de 0 a 6, como se fosse nota, né? E de 7 a 10. Enfim. Mas aqui eu dividi em 3 porque eu utilizei como referência o método da raiz. E que consiste o método da raiz? Consiste que a gente vai olhar a raiz quadrada do número de dados que a gente possui, né? E as classes de distribuição de frequência. O que foi que eu fiz para chegar nessa 3 aqui? Percebam o seguinte. A gente tem aqui 11 informações distintas. De 0 a 11, a gente tem 11 informações. Fui lá, peguei a calculadora e 11 eu calculei a raiz quadrada, que dá 3,31 aproximadamente. Por arredondamento, 3,31 está mais próximo de 3 do que de 4. Então, eu vou precisar somente de 3 classes, tá certo? Mas eu tenho 11 informações. Como é que eu vou distribuir 11 informações em 3 dados? 11 dividido em 3 classes diferentes. 11 dados divididos em 3 classes dá 3,66 e assim por diante. 3,66 está mais perto de 4. Significa o quê? Que eu vou botar aproximadamente 4 itens por classe. Então, aqui, 0, 1, 2 e 3. São 4 dados diferentes. Por isso que ele formou a primeira classe. Aí depois peguei os 4 seguintes. 4, 5, 6 e 7.
São 4 outras informações diferentes. E aí sobrou para a gente 8, 9 e 10. O fato de não ter 4 informações não tem problema. Tá bom? O que acontece então? A gente precisa entender alguns outros conceitos. Só que antes de entender esses outros conceitos, eu vou voltar aqui um pouquinho. Percebam o seguinte, cada uma desses tipos de tabela de informações, eu posso correlacionar um gráfico, tá bom? Então, por exemplo, aqui, esses dados da primitiva, se a gente pedir para fazer um gráfico, inserir gráfico de coluna aqui, vou botar. Percebam que aqui vai dar a posição, o primeiro dado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até o 20º. E vai dar o número de cada um desses dados, tá certo? Essa daqui é a tabela que representa a primitiva. Então, aqui, a gente tem que o primeiro dado, chegou até o 2, ó, corretíssimo. O segundo dado ficou aqui no meio do caminho, é 1. Percebam que o 13º dado é 0, por isso que não aparece. Tá bom? Aí, todos esses dados estão fora de ordem. Assim, não existe uma ordem, tem a ordem de escrita, mas não tem um requisito de que eles estão organizados do maior para o menor, etc. Né? Diferente do que acontece, por exemplo, na tabela RAW, da RAW. Então, se eu boto aqui para inserir esse mesmo gráfico, olha só o que é que vai acontecer. O RAW, ele vai se destacar aqui, e aí tem os mesmos 20. No entanto, esses 20, eles estão aqui, ó, em ordem crescente. Primeiro é 0 e vai crescendo até que chegue em 10. Os últimos dados são 10. Tá certo? Existe a possibilidade ainda do seguinte, né? Fazer a distribuição de frequência. Então tá aqui, ó, sem organizar, gráficos de coluna. E aí tem a frequência. Qual a diferença essencial deste gráfico para esse? Percebe que ele tem uma edição mais robusta, ele tem menos informações. Isso deve ao quê? Aqui é dado cada um dos números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 10, e o número de vezes que cada uma dessas informações aparece. Então, o número 0 aparece uma vez. O número 1 aparece 3 vezes. O número 2 aparece 3 vezes. O número 3 aparece 4 vezes. O número 7 aqui não aparece nenhuma vez. Lembra que lá não tinha nem 7 nem 9? Pois é. O 7 não apareceu nenhuma vez e o 9 não apareceu nenhuma vez. Ou seja, os dois têm frequência igual a 0. Tá bom? Mesmo modo como a gente pode fazer aqui, ó. Inserir gráfico e vai aparecer esse gráfico aí, tá certo? Pronto. Eita, deu um errinho aqui. Deixa eu botar aqui para inserir gráfico recomendado. Pronto. E aí apareceu o gráfico das frequências, tá certo? Como a gente viu lá. Outra forma é se a gente vê as classes. Vê a diferença do gráfico gerado pela distribuição de frequência simples e o gráfico gerado pela distribuição de frequências por classe. Tem 3 colunas apenas, tá vendo? E essas colunas estão muito bem organizadinhas aqui, certo? E ele vem aqui, ó, de 0 a 3, de 4 a 7, de 8 a 10. E o número de vezes que aparece? 11, 4 e 5, tá certo? Então, isso daqui são os gráficos, esses são os gráficos que estão relacionados à frequência simples e à frequência por classe. Tá tudo bem? Então, vamos voltar aqui com alguns conceitos. A gente tem que aprender, quando fala em distribuição de frequência, de 3 conceitos. O conceito de limites, de limite, o de amplitude e o de ponto médio. O que é limite? Limite é até onde eu posso chegar, tá certo?
Então, a gente tem na distribuição de frequência alguns limites, sejam eles inferiores ou superiores. Por que alguns limites? Que vai variar aqui se eu estou com a distribuição de frequência simples ou por classe. Se eu tiver com a distribuição de frequência simples, os limites dessa distribuição de frequência é 0, que é o menor valor que eu tenho, e 10, que é o maior valor que eu tenho. Esse menor valor que eu tenho é o que a gente chama de limite inferior, aquele que está embaixo. Já o limite superior é o maior valor que eu posso alcançar. Aqui, no caso, é 10. Tá bom? Na distribuição de frequência, os limites inferiores e superiores são os mesmos. O menor valor é 0 e o maior valor é 10. Porém, cada um desses conjuntos aqui, que nós chamamos de intervalo ou classe, eles geram por si só novos limites. Existe o limite inferior e superior de cada uma dessas classes. Então, na primeira classe, o limite inferior é 0 e o limite superior é 3. Na segunda classe, o limite inferior é 4 e o superior é 7. Na terceira e última classe, o limite inferior é 8, o menor valor possível é 8, e o maior valor possível é 10. Esse é o limite superior desta classe, tá bom? Já a amplitude, da mesma forma como a gente faz ver os limites para cada um, ou da distribuição ou por intervalo, a gente vê a amplitude. E o que é a amplitude? É a diferença que existe entre o limite superior e o limite inferior. Pega o limite superior, subtrai o limite inferior e essa é a amplitude, tá bom? Numa onda, a gente observa o valor máximo que ela pode alcançar e o valor mínimo que ela pode alcançar. E isso daí é a amplitude da onda. Então, aqui, a amplitude, qual é o limite superior? 10. E o inferior não é 0? 10 menos 0, a amplitude dessa série é 10. Aqui a distribuição de frequência desta por classe, se a gente olhar a amplitude da distribuição por si só, é de 10 menos 0, também é 10. Só que cada um desses intervalos, cada um dessas classes, eles vão dar uma amplitude. Então, a amplitude dessa série aqui é 3 menos 0, 3. A amplitude dessa daqui, segunda classe, é de 7 menos 4, 3. E a amplitude da terceira classe, 8. 10 menos 8, que dá 2. Ou seja, é uma amplitude diferente. E por fim, a gente tem o ponto médio. Ponto médio é uma coisa que a gente vai acabar usando bastante quando a gente for trabalhar com distribuição de frequência por classe. Por quê? Imagina o seguinte, a gente vai fazer uma reunião com os alunos e a gente não tem espaço suficiente para levar todos os alunos para fazer as comunicações e etc. O que é que a gente faz? Elege os representantes de sala. E eu convido todos os representantes de cada uma das salas. Aquele representante é quem vai falar em nome da turma. E é aquele que vai pegar as informações e levar a informação para a turma. Existe a mesma coisa aqui nessa classe de dados, nesse intervalo de dados. De 0 a 3, a gente vai escolher um determinado número. E aí existe uma regra. Não, a gente não escolhe qualquer número baseado, porque poderia ser o 3 e o 4 e o 8, enfim, não. O que é que a gente faz? A gente escolhe o representante através da identificação do ponto médio, ou seja, o ponto que está ali no meio, entre 0 e 3. Entre 0 e 3, que número é esse? A gente faz o seguinte, ó. Vou pegar aqui a calculadora de novo. Vou pegar o 0, somar com 3. E vou dividir por 2. Entre 0 e 3, está lá no meio o valor de 1,5. Esse é o ponto médio e esse é que vai representar esta primeira classe agora. Na segunda, 4 mais 7. 11, que dividido por 2 dá 5,5. Ou seja, o valor 5,5 vai representar a segunda classe. Percebam que 1,5 e 5,5 não são
dados que estão aqui no na nossa classe, mas são eles que vão representar, tá bom? Porque é um valor médio, é meio que comum ali a todos. E de 8 a 10, 8 mais 10, 18, que dividido por 2 vai dar 9. Ou seja, o representante da terceira classe é até um valor que nem tem representação. É o número 9. Então, o representante, o ponto médio da terceira classe é o valor 9. Então, valor médio da primeira classe, 1,5. O valor médio do segundo intervalo, da segunda classe, é 5,5. E o valor médio, o ponto médio da terceira classe, é o número 9. E aí a gente encerrou essa primeira parte dos nossos conceitos, tá bom? No próximo vídeo a gente vai ver alguns exercícios que estão nas fichas que a gente está usando aqui para essas aulas, que são a ficha 1 de distribuição de frequência, que separa a tabela primitiva, rol, distribuição de frequência, por classe, o método da raiz, elementos de uma frequência, distribuição, e aí vem com esses conceitos aqui. Lá no final tem alguns exercícios sobre esse tema, e na ficha 6, que fala sobre o histograma, os gráficos, né? O polígono de frequência, o polígono de frequência acumulada, que tem alguns exemplos aqui. Então, o próximo vídeo é sobre justamente esses exemplos. Um abração para vocês e até a próxima parte do conteúdo. Tchau, tchau!